Levítico 25. Uma coisa que nós precisamos entender, que o Velho Testamento, os escritores do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, o escritor de Hebreus, eles falam assim, que tudo que foi falado no Velho Testamento são sombras. Aquilo não é a realidade. Tudo que aconteceu no Velho Testamento apontava para Cristo no Novo Testamento. E nós precisamos ter isso em mente. Você não pode ler o Velho Testamento sem que você entenda o propósito para que aquilo está apontando. Aquilo está apontando para algo no Novo Testamento. Irmãos, números, as cores, os animais, tudo aquilo, todos os rituais do Velho Testamento são símbolos da obra redentora de Cristo no Novo Testamento. Vou dar um exemplo para os irmãos aqui, só para que é comum, que os irmãos vão entender. A Bíblia fala muito do sábado no Velho Testamento. O tempo inteiro a Bíblia vai falando do sábado. Entendendo que tudo no Velho Testamento fala de sombras. Paulo diz em Colossenses, aquilo é sombra, mas a realidade é Cristo. Ou seja, quando nós lemos o Velho Testamento, nós temos que ter em mente que ele está apontando para Cristo. E quando ele aponta para Cristo, por exemplo, o sábado, o escritor dos Hebreus, aí nós temos que estudar isso, inclusive vamos estudar isso numa quarta-feira, ele vai mostrar para nós que o sábado não é um dia, sábado é uma pessoa. A palavra sábado significa descanso. Então, no Novo Testamento, o Novo Testamento vai nos ensinar, o livro de Hebreus, a carta de Paulo aos Colossenses, mas o livro de Hebreus ele vai gastar muito tempo falando para nós que o sábado é uma pessoa, é Cristo. Cristo é o meu descanso. É quando eu descanso de todas as minhas obras, quando eu jogo em Cristo, né? Coloco nele todas as minhas ansiedades e confio única e exclusivamente na obra que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Então, Cristo é o meu sábado. Cristo é o meu descanso. E há esse princípio, né? E aqui no capítulo 25, nós vamos ler de Levítico. A Bíblia vai nos falar algo fantástico, que eu queria compartilhar com os irmãos. Na carta, no livro de Moisés, né? Terceiro livro, livro de Levítico, no capítulo de número 25, nós vamos ver aí, diz o seguinte, na minha tradução atualizada, fala assim, disse o Senhor a Moisés, no Monte Sinai, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti, o teu servo, a tua serva, o teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e o teu gado e os animais que estão na tua terra, para todo o seu produto será por mantimento. Vamos fazer uma pausa aqui.
Bíblia está estabelecendo aqui uma semana de anos, que ele está dando para nós um princípio para a terra. Todo agricultor deveria semear durante 6 anos consecutivos. No 7º ano, ele não poderia semear, ele tinha que deixar a terra descansar. Era o dia de descanso da terra. Era o dia de descanso. Assim como nos dias semanais, o sábado também, no dia 7º, até os animais descansavam. Agora Deus está falando uma semana de anos. 7 anos, 6 anos era dedicado à agricultura. No 7º, você teria que deixar a terra descansar para ela recuperar os seus nutrientes. Hoje, o pessoal que mexe com agricultura consegue fazer isso de outra forma, né? Fazendo a rotatividade de cultura, né? Não tendo a monocultura. Você tem também a ajuda dos fertilizantes e tudo mais, para que a terra possa recuperar a sua força. Então Deus está falando o seguinte, olha, durante 6 anos vocês vão semear. No 7º ano, vocês não vão semear. No 7º ano será o ano de descanso da terra. E aí, lá na frente, ele vai falar assim, as pessoas vão perguntar assim, mas Senhor, como é que nós vamos comer se nós não semearmos? Aí Deus responde, primeiro, vocês vão comer o que a terra dá espontaneamente. E eu vou fazer com que a terra dê muito, espontaneamente. A terra vai dar espontaneamente muito alimento. Mas, no 6º ano, o último ano, eu vou fazer o seguinte, eu vou abençoar vocês poderosamente, a lavoura de vocês vai dar 3 vezes mais, ela vai dar uma colheita superabundante, de forma que o que vocês colherem no 6º ano vai ser suficiente para vocês passarem o 7º ano todinho, o 6º ano da colheita, mas o 7º ano todinho que vocês não vão plantar, e o 8º ano, até que vocês possam colher a colheita do 8º ano. Então, o 6º ano vai produzir alimentos suficientes para vocês. Vocês vão desfrutar de uma abundância. Eu vou cuidar de vocês. E o que nascer na terra espontaneamente no 7º ano, vocês podem comer. Né? O que nascer espontaneamente no campo. Então, vocês podem deixar seus animais, o que brotar espontaneamente. Aí eu pergunto, o que Deus estava nos ensinando aqui? Será que Deus estava querendo promover a escassez de alimentos? De forma alguma. Deus estava ensinando o seu povo a guardar princípios. A guardar princípios. O princípio do descanso. De que você não é máquina, você não precisa ficar trabalhando 24 horas por dia, você fazer com que seu trabalho suplante o tempo que você gasta com sua família, que por causa do seu trabalho você não tenha tempo para Deus, não tenha tempo para compartilhar, porque o 7º dia não era um dia de ficar à toa. As pessoas pensam que o 7º dia era um dia para ficar à toa. Não, não era. O 7º dia era um dia para você cultuar o Senhor. Você reunir sua família, você celebrar, você adorar o Senhor, você compartilhar. Né? E as pessoas não fizeram isso, as pessoas não fizeram e não fazem. As pessoas arrumam muitas atividades no dia, ela não tem, ainda que nós cremos que devido a hoje, né, muitas pessoas trabalham com plantão, tem escala doida, mas você tem que ser o seu dia de descanso. O dia que você vai tirar para a sua família, o dia que você vai tirar para a sua casa, o dia que você vai tirar para a sua relação com Deus, sua relação com os irmãos, o seu sábado, o seu princípio. Bem, Deus estabeleceu aqui o ano sabático, que é o 7º ano. Pergunto, Israel obedeceu esse mandamento aqui, sim ou não? O que vocês acham?
Você acha que o povo de Deus está falando antes de ele entrar na terra prometida, vocês vão entrar, vou dar para vocês uma terra maravilhosa, uma terra que vai produzir, uma terra fantástica. Mas vocês não vão plantar no 7º ano. 7 anos vocês vão deixar a terra descansar. Eu estou perguntando para os irmãos, vocês acham que eles obedeceram esse mandamento aqui fielmente? Sim ou não? Não, eles não obedeceram. Eles passaram da entrada deles em Canaã até o início do Império Babilônico, se passaram 490 anos. Presta atenção. Da entrada de Canaã ao início do Império Babilônico, 490 anos. Pessoal que é bom de matemática, 490 anos significa o quê, irmão? 7 vezes 7. Né? São 70. Né? 70 anos. Eles não guardaram nenhum ano da entrada até o Império Babilônico, 490 anos. Sabe o que Deus fez com eles? E eles achavam que estava tudo certo, não aconteceu nada de errado. Estou fazendo as coisas tudo errado, mas Deus está abençoando, Deus está prosperando, então está tudo certo. Para quê? Né? E eles continuaram. E eles continuaram por 490 anos. Até que veio o rei Nabucodonosor, destruiu completamente a nação, pegou os homens de guerra, os valentes, matou, os jovens, os cabeças, os estudantes, as pessoas mais inteligentes, ele levou cativo para a Babilônia, os pobres ele largou na terra. Então, a terra ficou sem seus valentes, sem os nobres, e ficou somente as pessoas bem simples e humildes, os camponeses. Sabe quantos anos eles ficaram cativos na Babilônia? 70 anos. E quando eles foram orar, perguntaram ali, você vai ver isso no livro de Daniel, no livro de Crônicas, o capítulo 26 de Crônicas vai narrar isso, segundo Crônicas vai narrar isso, porque eu estou falando para os irmãos, de Êxodo, Neemias, Esther. Quando Esther, não, né, já foi no reinado de Ciro, quando eles foram orar, por que, Senhor? Por que nós estamos cativos aqui, 70 anos? Por que? Deus falou para eles, através do profeta Jeremias, eu estou cobrando os meus sábados que vocês não guardaram. Vocês me devem 70 anos de descanso. Vocês não quiseram dar agora a terra vai descansar 70 anos. A terra ficou 70 anos, irmãos, descansando. Só depois lá, coração de Daniel, depois com a queda lá da Babilônia, que Neemias vai lá e restaura. Deus exigiu deles esse princípio. E a mesma coisa acontece conosco, irmão. Às vezes você acha que na sua força, na sua capacidade, você dá conta de resolver as coisas e coloca Deus como a cerejinha do bolo. Né? Você, às vezes, nem ora, ou ora assim, displicentemente. Você acha que quem resolve é a sua força, a sua inteligência, o seu trabalho, da sua maneira. E você não dá a Deus a honra, o louvor, a glória, você não entra no descanso de Deus, você não dá a sua família, e depois as coisas começam a embananar tudo, e as coisas começam a dar tudo errado, e você não sabe por quê, você fica perguntando, mas por quê? Por quê? E eu pergunto, será que Deus não está cobrando o sábado dele, na sua vida, o seu descanso, o seu tempo com ele? Isso aconteceu com Israel. E Paulo fala em 1 Coríntios 10, essas coisas aconteceram para nós, no Velho Testamento, como uma advertência para nós. Porque às vezes você acha, Deus não vai levar em conta isso. Ele vai levar em conta isso. Só que ele continua. Ele falou de um ano sabático.
E agora ele vai falar mais desse princípio. Continuando aí no versículo de número 6, ele vai entrar no ano jubileu. No ano jubileu. E no ano jubileu, a palavra jubileu significa Yovel, que é o nome dado ao chifre de carneiro, com os quais eles tocavam o shofar, aquele instrumento, eles sopravam. Quando, no dia seguinte ao dia da expiação, o dia que eles pegavam um novilho, 2 bodes e um cordeiro, eles pegavam um novilho e ofereciam em sacrifício pelo sacerdote. Os 2 bodes, tiravam a sorte para ver qual bode que ia morrer e qual que ia ser solto no deserto. Então, o sacerdote vinha e confessava o pecado da nação sobre aqueles 2 bodes. Ele soltava no deserto, era chamado bode emissário. Ele ia embora, carregando todos os pecados do povo, de forma que, falando que Deus nunca mais ia cobrar aquele pecado. Nunca mais, depois de perdoado, inclusive que vem a ser base do direito até hoje, uma dívida que foi paga, se você pagou pela sua dívida, você não pode ser processado de novo pela mesma causa. Então, aquele bode era solto, falando que os seus pecados foram perdoados e foram banidos da presença de Deus. O segundo bode era sacrificado e o sangue aspergido, depois ele vinha e oferecia um cordeiro pela nação. Então, morriam naquele dia 4 animais. Um novilho, que é um bezerrão, né, um touro jovem, 2 bodes e uma ovelha. Por quê? Porque para simbolizar o sacrifício de Cristo, porque um animal daquele sozinho não dava conta de simbolizar tudo que o sacrifício de Cristo fez por nós. Então, quando era feita essa festa, no dia seguinte era tocado o shofar, por toda a nação, por todas as cidades. Os levitas pegavam o shofar e saíam tocando, proclamando, no 50º ano, o ano do jubileu. Né? E o que era o ano do jubileu? O que acontecia no ano do jubileu? Então, agora ele vai explicar. 8, versículo 8. Contará 7 semanas de anos. 7 semanas de ano, 49. 7 vezes 7 anos. Então, é uma semana de 7 anos. Dá 49. De maneira que os dias das 7 semanas de ano serão 49. E então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta, né? o Yovel, que é o shofar, vibrante, no dia da expiação, depois do dia da expiação que nós falamos para vocês. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º. Então, presta atenção aqui. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra de todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Então, presta atenção. De 50 em 50 anos. Olha o que aconteceu no 50º ano. No ano 49, eles tinham que guardar um ano, que era o sábado, que era o ano sabático. Só que 49, o ano 50, eles tinham que guardar também. Então, a cada 7 anos, eles guardavam um ano. Quando inteirava 50, eles guardavam o ano da semana, que era o 49, e tinham que guardar o 50º. Então, a terra ficava 2 anos sem plantar. Irmãos, isso é fé. Por isso que eles não puderam, como diz lá o Hebreus no capítulo 4, eles não conseguiram entrar no descanso, porque a incredulidade deles não deixava eles crer que Deus era capaz de suprir. Eles não colocaram no seu coração a disposição de obedecer para usufruir da bênção de Deus. Eles deixaram que a incredulidade tomasse conta do coração deles, e por isso que Deus falou, então, por causa disso, eles não vão entrar no meu descanso. Eles não vão usufruir de tudo aquilo que eu tenho. E olha só, o que acontecia no ano do jubileu? Diz assim, repetindo aqui o 10, né? Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. É um ano esse ano é chamado, algumas traduções dá o ano da libertação.
a tradução para o português é o ano da libertação. É o ano da liberdade. Onde a terra, eles não podiam vender a terra. Deus deu a terra para cada família. Deus falou o seguinte, olha, vocês eram escravos no Egito, e agora vocês vão para Canaã. Canaã, a terra é minha. Eu vou dar permissão para vocês morar na minha terra. Vocês eram escravos no Egito, agora vocês são meus escravos. Isso é muito importante. Todo o capítulo 25 vai tratar isso que eu estou falando para vocês, porque muitas vezes você acha o seguinte, que Jesus te libertou do poder das trevas, Jesus te libertou do poder do diabo, para você fazer o que você quiser. E não é assim. Na verdade, meu irmão, só existem dois senhores no mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Ou você é escravo da justiça, como diz o apóstolo Paulo, ou você é escravo do inferno. Sabe por que nós ouvimos o pessoal tocando aqui agora? Uma coisa interessante. Você sabia? Eu vejo as pessoas falando assim, que lá no inferno, né, essas piadas geralmente colocam o inferno assim, um lugar maravilhoso, né? Lá no inferno vai ter banda, vai ter rock, vai ter não sei o quê, papapá. Irmão, no inferno não tem música. No inferno não tem música. Sabe por que no inferno não tem música? Porque a base da música é a harmonia. Sem harmonia não existe música. Estou falando besteira aqui? Tem vários professores aqui formados, né, na área de música. Cleurim, Reuel, quem mais está fazendo? Israel. Começou e parou, né? Mas começou na faculdade de música. São musicistas. A música é a base, a harmonia é a base da música. E no inferno não existe harmonia. E sem harmonia não há música. Então, voltando ao texto aqui, Deus falou o seguinte, eu vou dar a terra para vocês, e a terra vai ficar com a família de vocês. E cada família terá o seu pedaço de terra, que foi distribuído logo na entrada de Canaã ali. Mas se acontecer de algum de vocês não souber administrar, vocês meterem os pés pelas mãos, vocês começaram a ter uma vida financeira desorganizada, gastar mais do que ganham, estourar o limite do cartão de crédito, entrar no cheque especial, né, entrar na Black Friday, né, e torar tudo ali, o negócio bagunçar. Vocês poderão, e você não tiver dinheiro, presta atenção nesse princípio aqui, irmãos. Se você não tiver dinheiro para pagar a sua conta, você pode se vender como escravo para o seu credor. Para pagar a conta, você fala, não, geralmente eles faziam o quê? Eles davam o filho. O filho era vendido como escravo. Se a dívida, um filho não desse, ia 2. Se a dívida não desse, ia a família inteira. Podia ir a família inteira vendida como escravo. Nós vemos um caso desse lá no 2º livro dos Reis, quando aquela viúva lá, que Eliseu aumenta o azeite da viúva, ela diz que ela vai atrás do profeta Eliseu e fala assim, profeta Eliseu, meu marido era um homem de Deus. Você sabe, meu marido era um profeta, um homem de Deus. Mas financeiramente, ele era um cara bagunçado. Ele estava devendo todo mundo na praça, ele estava devendo. E o problema é que o meu marido morreu. E a dívida ficou para mim. E para os meus filhos, que são menores. Vieram os credores. E os credores estão querendo levar os meus filhos como escravo. Era a lei, irmãos. Ela tinha que dar os filhos como escravo, por culpa da irresponsabilidade do pai. O pai foi o irresponsável. Irmãos, isso é uma história bíblica, né? É uma história genuína, aconteceu há milhares de anos atrás, mas isso está acontecendo todo dia.
a Bíblia, Provérbios fala que quando você entra numa dívida, você se torna escravo daquela pessoa. Você se torna escravo daquela pessoa. Então, o judeu, ele não podia ficar escravo mais de 7 anos. 7 anos, ele tinha que ser liberto. E no ano jubileu, tudo que ele perdeu, terras, propriedades, tinha que ser devolvido para ele. Tinha que ser devolvido. Ele tinha que ser restituído de tudo. Deus dava para ele uma nova chance para recomeçar. Então o texto está dizendo aqui que no ano jubileu, o camarada era restituído de toda aquilo que ele havia perdido. É um ano de libertação, onde ele era liberto e restituído. Olha só, versículo 11. No ano 50º vos será jubileu, não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu santo. Porque é jubileu, santo será para vós outros, produto do campo comereis. Neste ano, presta atenção, neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Você vai voltar para a sua casa, né? Aí está falando possessão. Como é que está? Né? Quando venderdes alguma coisa ao teu próximo, ou comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E segundo o número de anos das messes, ele venderá a ti. Ou seja, quanto é que vale a minha terra? Vale o tempo que eu vou usar. Então, se contava o preço de uma propriedade pelo número de lavouras que eu poderei cultivar aqui. Se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. O preço não importava se a terra era boa, é o tempo de lavoura que determinava o preço. O tempo de lavoura até o ano do jubileu. Então, aqui a Bíblia vai falar até do cara seguinte, ano que vem é ano de jubileu. Eu vou pedir um dinheiro emprestado para o Guilherme aqui. Porque eu vou enrolar ele, ano que vem ele é obrigado a perdoar a dívida. Irmãos, Deus vai falar até nisso. Né? Claro que ele não vai falar desse caso, ele vai falar daquela pessoa que está precisando demais. Está precisando demais, mas o ano que vem é ano de jubileu. Você vai ter que perdoar a dívida do cara. Fala, mas se eu perdoar, ele me pagar, eu vou perder. Mas se eu não emprestar também, o cara vai morrer de fome aí. Então a Bíblia fala, se você tem, você abençoa o seu irmão. Mesmo se ele não tiver condição de pagar. Né? É melhor dar do que emprestar, nesse sentido. É verdade. Isso aqui, deixa eu aproveitar e trazer um princípio aqui. É melhor o Guilherme quer pegar um financiamento. Ele chega e pede para mim um financiamento alto, que nem eu, se ele não pagar, ele vem e pede para mim ser a avalista dele. Se ele não pagar, eu também não dou conta de pagar aquela dívida. Se eu não dou conta, para que eu vou avalizar o Guilherme? Fala, Guilherme, se você quebrar, meu filho, se ele levar e quebra você, quebra eu. Eu não posso, meu irmão. Ah, mas eu estou precisando, então deixa eu fazer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma oferta na sua vida para te ajudar. Talvez não vai resolver, mas eu quero te abençoar. Avalizar, não. Ah, pastor, irmão, isso é o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala. Para que nós não sejamos fiadores. Quantas pessoas, né, eu mesmo, quantas pessoas aqui talvez nós tenhamos, né, não vou nem pedir para ninguém levantar a mão, que já quebrou a cara avalizando pessoas e se deram mal. Né? Então ele continua dizendo, 18, observai os meus estatutos, guardai os meus juízos, cumpri-os, assim habitarei seguro na terra, se disserdes, que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então, aí também fala messe, o que fala aí? O versículo de número 20, né? Já está atrasado aí. A colheita, né? Então,
21. Então vos darei a minha bênção no ano sexto. Olha, no sexto ano. Olha o que Deus está falando. Então vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. A bênção é triplicada. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior até o ano 9º. Até que venha a sua messe, comereis da antiga. Até que você colha, né, a nova colheita, você vai comer da antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier e tornar-se próspero e achar o bastante com que remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitem reavê-la, então o que for vendido ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Você quebrou aí e tal, e agora Deus abençoou sua vida, você deu recuperada, você podia ir lá e resgatar, você compra de volta. Não levantou? Até o ano jubileu. No ano jubileu, Deus vai te restituir tudo. Era lei, você terá o ano da restituição. 29, né? Quando alguém vender uma casa de moradia, cidade murada, poderá resgatá-la dentro de 1 ano e contar a sua venda durante 1 ano, será lícito o seu resgate. Se passando-lhe 1 ano não for resgatada, então a casa estiver na cidade, que tem muro, ficará em perpetuidade ao que a comprou. Pelas suas gerações não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas, aldeias que não têm muro em roda serão estimadas com os campos da terra. Para eles haverá resgate, sairão do poder do comprador no jubileu. Mas com respeito à cidade dos levitas, as casas da cidade, da sua possessão, terão direito perpétuo resgate dos levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a sua casa será comprada na cidade da sua possessão, sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas na sua possessão, no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque eles são possessão perpétua. Pronto. Agora, lá, quando Jesus sai do jejum de 40 dias, é tentado, ele vai para Nazaré, ele vai pregar na sinagoga. E lá na sinagoga, em Lucas 4, a pregação de Jesus foi sobre o jubileu. Vamos ver aí, Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Lucas 4. Diz assim, opa, estou em Mateus aqui, abri errado. Olha só o que diz a palavra de Deus. Versículo de número 16. Indo para Nazaré, Lucas 4,16, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor, tá, citando Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, ou seja, a dar aos pobres as boas novas. Enviou-me, olha aqui ele citando o toque do chofar no dia do Yom Kippur. Essa data hoje em Israel é chamada de Yom Kippur, dia do perdão. É a maior festa em Israel hoje. Dia do perdão, dia de Yom Kippur. É onde
Nesse dia, hoje, até hoje, Israel para tudo. Um jejum total. Eles não bebem nem água nesse dia. É perdão, é restituição, é dia de perdão completo na família, tudo tem que ser perdoado nesse dia. E aí Jesus está dizendo aqui, me ungiu para evangelizar os pobres, dar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus está dizendo assim, e ele diz, ele fecha o livro, né? Eu não li aqui, mas olha só, ele diz assim, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos que lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras da graça que saíam dos lábios, e perguntavam, não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Né? Irmãos, o que Jesus está dizendo? A primeira pregação de Jesus foi sobre o jubileu. Deus me enviou para trocar a trombeta, para proclamar, né, as boas novas aos pobres, a proclamar libertação aos cativos, dizer que aos cativos que estão presos, que vocês estão livres, completamente livres de todo o pecado, vocês estão livres de todas as transgressões, o capeta não tem mais domínio sobre a sua vida, né? Eu vim aqui para proclamar a libertação cativa e restauração da vista, e a pôr em liberdade os oprimidos. Isso é, Jesus está trazendo em menção aqui, o jubileu que é esse ano 50º, e nós entendemos que esse princípio também, esse princípio vale para as nossas vidas. Me lembro que, quando estava prestes a fazer 50 anos, estava passando uma luta muito grande em várias áreas da minha vida, né? E inclusive na financeira. E aí, a gente orando, nós estávamos na reunião de pastores, e um pastor perguntou para mim assim, quantos anos? É seu aniversário? A gente conversando sobre o meu aniversário lá, caiu bem no dia do meu aniversário. Eu estava com fazendo 49 anos. E esse pastor, nossa, você vai entrar no jubileu agora, né? Que bênção. Aí na oração ele até citou, te louvo pela vida do pastor Júlio, que hoje está aí iniciando o jubileu. Eu confesso para os irmãos que até aquele momento eu não tinha caído minha ficha. Quando eu acordei, eu falei, cara, é mesmo. É o ano do jubileu na minha vida, cara. Olha as promessas de Deus para mim, que todas as minhas dívidas têm que ser sanadas. Tudo aquilo que me amarra tem que soltar agora. Tudo aquilo que me prende, tudo aquilo. Senhor, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua promessa. E eu creio que essa promessa é viva para mim hoje, Senhor. Eu creio no teu milagre. Eu creio na tua bênção. Eu creio, irmãos, assim, só resumindo, aquilo que humanamente era impossível de acontecer. Impossível. Algumas pessoas aqui sabem o que eu estou falando. Deus fez assim um milagre tão grande, que até hoje eu olho para trás e como Deus é bom. Então eu sou testemunha viva de que eu creio na promessa do Senhor. Eu falei naquele momento, Senhor, agora eu vou agir de acordo com a tua palavra. Eu creio que o Senhor pode fazer isso, que o Senhor pode trazer libertação, que o Senhor pode trazer cura, que o Senhor pode trazer restauração, restituição, que o Senhor pode nos dar vitória, que o Senhor pode fazer esse milagre na minha vida. Eu creio naquilo que era promessa de Deus. E para minha gratificação, vamos dizer assim, né? Eu fiz num ano, quando eu estou terminando meu jubileu, minha esposa entra no dela. Ela nadou de braçada no meu e eu nadei no dela também.
né? Não, só assim, são tantas coisas, mas vou citar aqui, por exemplo, uma coisa pequena assim, um dos impossíveis, eu poderia gastar aqui muito tempo falando para os irmãos, inclusive não é o maior eu já citei aqui, mas não dei detalhes. Mas, por exemplo, 50 anos, quando minha esposa entrou no jubileu dela, eu falei assim, o que você quer para mim orar, para Deus te dar no seu jubileu? Eu falei assim, eu vou te levar, eu estava pensando aqui em te levar para uma viagem na Europa. Ela falou, não, eu quero uma viagem para os Estados Unidos. Só que anteriormente, 10 anos antes, nós recebemos convite de algumas igrejas americanas, de amigos nossos, que mandaram cartas, tudo, para nós irmos ministrar nas igrejas. E por 2 vezes nós tivemos o visto negado. Aí eu peguei e falei assim, mas aí você está pedindo algo que só Deus pode dar, né, filha? Visto americano, assim, e tal. Na época era mais difícil do que é hoje, né? Aí ela falou, não, mas é o que eu quero. Eu peguei, eu sempre, a Zé já até citou isso aqui, eu sempre gosto de colocar provas para Deus nesse sentido. Falar, se Deus tem essa bênção para você, se é o seu jubileu, se Deus tem essa bênção sobre a sua vida, então nós vamos marcar a entrevista lá na embaixada, a Vanilde está aí, cadê a Vanilde? A Vanilde está ali, a Vanilde foi também, ela, até as irmãs lavaram a égua no jubileu da Zé, né? As 2 irmãs, Vanilde e Aini. Aí nós marcamos lá, eu falei, se Deus tem isso para a sua vida, Deus vai dar. E chegamos lá, o cara, assim, na maior educação, assim, coisa inédita, né? E tal, e olha, e tal visto aí, você quer que aguardar pegar aqui, ou quer que manda entregar em casa? Não, manda entregar em casa. Aí ele mandou, o visto chegou lá em casa no dia do aniversário dela, acredita? Só que ela não viu, eu guardei. Eu guardei o visto. Aí no aniversário dela, na hora do bolo lá, eu dei para ela, né? Aí eu falei, Deus, o Senhor deu esse visto aqui. Agora eu não tenho dinheiro. Mas se o Senhor deu, é porque o Senhor já proveu. O Senhor já proveu. Então, eu não vou me preocupar, porque eu sei que o Senhor vai prosperar e o Senhor vai dar. Irmão, e eu tenho mais, eu não vou pedir nada para ninguém, não falar nada. O Senhor vai prover esse recurso. Irmãos, aí quando os irmãos ficaram sabendo assim que eu tinha ganhado visto, pastor, eu quero dar uma oferta para o irmão. Aí o povo começou a ofertar. Gente, lá do CMA, aqui da capela, e foram vindo ofertas, irmão. Eu lembro, né? Que um sinal que eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, e a primeira oferta, eu quero que seja em dólares. Eu quero que seja em dólar, a primeira oferta. É um sinal de que eu nem vou preocupar, até o dia de embarcar, que o Senhor vai prover. E aí um irmão ficou sabendo que eu ia, irmãos, ele tinha acabado de chegar, ele sobrou lá $300, né? Ele estava no aeroporto, falou para a mulher, o que nós vamos fazer com esse dólar? Nós tínhamos que torrar isso aqui no Pauló, gastar qualquer coisa aqui, porque levar dólar no Brasil não quer levar dólar, não. Aí a mulher disse, não. Deus está falando que esse dólar é para alguém. Chega lá no Brasil, a gente vê para quem quer, mas esse dólar é de oferta para alguém. Aí lá, conversou, vai para os Estados Unidos, né? É para ele, é para ele. Irmão, então eu quero fazer uma oferta aqui. O irmão recebe uma oferta, nossa, de coração, tal. Receba, irmão. Só que tem um problema, qual que é? É em dólar. Eu falei, amém. Amém. Né? Então, aqueles foram as primícias. E de lá, irmão, nós fomos, né, tivemos um tempo maravilhoso. Irmão, se eu fosse compartilhar com os irmãos as coisas que Deus fez, quando nós entendemos esses princípios da palavra de Deus, que é um ano de primícias. E hoje nós estamos aqui, essa pregação, que é mais um estudo da palavra, né? Para celebrar isso, porque 8 irmãos aqui na igreja estão completando 50 anos. E nós estamos trazendo essa palavra para motivar os irmãos.
os que estão fazendo, os que vão fazer. Não deixa passar em branco essa data, não, irmãos. É o ano do jubileu na sua vida, é o ano da trombeta, é o ano do perdão, é o ano da restituição. Amém? E eu escrevi aqui para os irmãos aqui, enumerei para os irmãos, na Bíblia, olha aqui algumas coisas. Nós chamamos de o ano da libertação. Jesus vai chamar no Novo Testamento de o ano da graça. É o ano da graça de Deus na sua vida. O ano da benevolência de Deus, onde Deus vai abençoar a sua vida graciosamente. Então, eu enumerei aqui. Primeiro, libertação da escravidão. A Bíblia deixa claro, libertação da escravidão. Que escravidão? Escravidão das drogas, escravidão do álcool, escravidão da prostituição. Tudo aquilo que escraviza a sua vida, da pornografia, de tudo aquilo que é pecado na sua vida, que te mantém escravo. Chegou o basta. Esse é o ano da libertação na sua vida. Em nome de Jesus. Libertação das dívidas. Meu irmão, eu falo assim, como quem experimentou isso tremendamente na minha vida. E a minha esposa também. É um ano de libertação. A Bíblia fala isso lá, né? Em vários lugares, eu quero citar aqui particularmente o azeite da viúva, onde Deus multiplicou um pouquinho de azeite que aquela mulher tinha, e com aquele azeite que Deus multiplicou, ela foi capaz de pagar todas as dívidas dela, resgatar os seus filhos, e o profeta ainda falou, o que sobrou, você vai viver do resto. Ué, irmãos, viver do resto, que tamanho que era esse resto? Nós não sabemos, mas para uma mulher viver o resto da vida criando os filhos com aquele dinheiro, devia ter sobrado muita grana, né? Então, um ano de libertação. Deus não quer que ninguém fique preso na sua dívida, na sua escravidão, irmão. Isso é maldição, isso é escravidão. Então, Deus quer te libertar das dívidas, que era o propósito primeiro do ano jubileu, libertar todo mundo das dívidas, para que você tenha uma nova oportunidade para começar de novo. 3, é restituição de patrimônio. Tudo aquilo que eles tinham perdido, no ano do jubileu, era restituído. Tinha que dar. Então, irmãos, tudo aquilo que o inimigo, tudo aquilo que o devorador tomou no ano do jubileu, tem que restituir. Tudo aquilo que ele saqueou, tudo aquilo que ele te roubou, é o ano da restituição. E você crê nessa promessa, crê nessa palavra, Senhor, eu creio, eu tomo posse. E tudo aquilo que o diabo me roubou, tudo aquilo que foi tomado, eu creio na restituição, que é mandamento. Era o ano que tudo tinha que voltar, irmão. Tudo tinha que ser devolvido. 4, você não planta nem colhe, mas vive da abundância da bênção do Senhor. Então Deus está falando assim, você não vai plantar, você não vai colher, mas eu vou fazer brotar tanto no seu campo, na sua sementeira, que você vai ver abundantemente daquilo que eu vou dar naturalmente na sua vida. Está na Bíblia, nós vemos aí promessa. Ano do perdão. Ano que você vai perdoar todos que te ofenderam. Vai liberar todos. E Deus também vai liberar sobre a sua vida. 6, todas as famílias eram libertas. Isso aqui é tremendo. Os caras que devia tanto que toda a família ficou presa. E a dívida é isso, ela não prende só você, prende você, sua mulher, sua família. Há uma bagunça na sua casa, há uma brigaiada, há um problema, você não consegue resolver por causa de dívidas. E Deus está falando aqui, né? E dívidas, irmãos, os irmãos sabem que hoje o maior problema, a causa número 1 de divórcio no país, a causa número 1 é dívida. Porque vira um inferno, né, na vida do casal. Então, e Deus falou lá na promessa do ano do jubileu, que era todas as famílias seriam libertas, todas, você e sua casa, o ano do perdão. Amém? Então, aqui agora, é o louvor agora que é, então a partir de agora, Elisete, o louvor, quem que é? O Israel, o Betão. E a Elisete vai estar comandando esse processo agora aí, com os aniversariantes. Quando terminar o culto, vai ter o segundo round do café da manhã. Tem bolo, o Edson fala, a moeção final, né? A moeção final ali. O melhor ficou por último. Aqui nós fizemos igual Jesus, guardamos o melhor para o final, viu, irmão? Nós vamos aproveitar nesse momento, irmãos,
enquanto o pessoal vai ministrar um cântico, nós vamos convidar os irmãos para ofertarem nesse momento, trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Deixa eu falar para vocês algo que tremendo.